Programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com o apoio inestimável do nosso Assaro Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Agradecendo, como sempre, o privilégio da audiência dos nossos amigos, esperando que Jesus os abençoe e proteja. Também está aqui conosco o nosso Joel Vaz, o homem da agendinha luminosa, que fará agora a sua saudação. Agradecendo também o carinho dos companheiros espíritas que nos mandam notícias. Alguns já estão fazendo algumas perguntas, curiosidades, querendo descobrir os caminhos da luz. Que a paz de Jesus esteja com todos. Meus irmãos, a partir de hoje nós temos uma alteração aqui na estrutura do nosso programa. Nós estamos trazendo nosso querido amigo, irmão Neandertal Alves, essa voz bonita, né, que fará agora a apresentação da programação do nosso Instituto de Cultura Espírita. Ele entrará no terceiro bloco, terá um tempo disponível para falar das coisas que acontecem, que estão acontecendo e que vão acontecer no nosso Instituto. Nós achamos que isso vai enriquecer o nosso programa, porque o Neandertal ele tem muitas informações, é muito interessado, muito dedicado, é mais um voluntário do Instituto que se agrega ao nosso programa para o enriquecimento do programa. Nós estamos agora nos preparando para o dia 15, onde teremos a nossa aula inaugural. O nosso Neandertal vai falar bastante sobre isso, mas vai ser um momento muito, muito importante, muito bonito, com uma parte musical linda, né? E depois a apresentação da parte da ciência e da espiritualidade, com saúde e espiritualidade. O Dr. Jorge Pio fará essa apresentação, como o nosso Neandertal vai mostrar daqui a pouco agora para vocês. Nesse momento nós temos a nossa agendinha aí, luminosa, né, que terá o seu tempo disponível para orientar os nossos ouvintes a respeito da programação que existe por aí. Bonita programação. Bonita, bonita. Quarta-feira de cinzas, nada mais oportuno para que à noite nos reunamos, família toda em casa, passar o descanso do carnaval, as festas, e então a oportunidade de fazer a coisa mais bonita que a gente pode fazer dentro do lar. É o Evangelho no lar. Ler uma página do Evangelho, falar sobre Jesus, estabelecer e restaurar as ligações amorosas dentro de casa. Hoje, nós não temos a nossa reunião à noite no Teatro Vanotti por força da programação. Pois bem, fica esse convite que nós estaremos mentalmente todos ligados. Eu recebi um folheto muito interessante, muito bonito, vindo lá do Divaldo. Eles estão numa campanha para desenvolver o Círculo de Cultura Espírita e estão convidando as pessoas para participar. Convidam você também, porque você vai receber livros, a revista Presença Espírita, CDs, DVDs, toda a produção extraordinária, abençoada de Divaldo. É muito fácil, você, por e-mail, faz a consulta, estabelece a relação que você quiser, vai saber muito mais do que aquilo que nós estamos falando agora. O e-mail é circulodeleitura@mansãodocaminho.com.br. Bom, eu recebi uma consulta, mas que eu vou repassá-la para o nosso produtor, que sabe muito mais do que eu sobre estas questões. Me pergunta a Maria Clara: a transcomunicação instrumental é uma técnica desenvolvida pelo Espiritismo? É uma maneira mediúnica, mecânica a mais que a doutrina espírita desenvolve para se comunicar com os espíritos? Eu vou pedir que o meu querido produtor, diretor do nosso programa,
doutor Assaruí, que é um mestre nessas questões, doutor em ciência das religiões. Ele vai me ajudar nessa tarefa. Bom, como produtor do programa, eu vou ter que dizer a você que vamos ter que transferir a resposta por causa do tempo. Fechamos o tempo aqui, mas eu vou falar rapidamente sobre essa daí. Olha, a transcomunicação instrumental, ela é uma técnica, eu não posso dizer que seja espírita, mas é uma técnica que é utilizada por espíritas, que tem, quando o espírito transmite o seu pensamento para o médium, ele faz isso através de ondas eletromagnéticas. E isso daí é uma energia que existe na natureza, tirada do fluido cósmico universal. Agora, o que eles utilizam na transcomunicação instrumental são instrumentos que têm uma capacidade receptora muito parecida com a do médium, com aproximadamente a mesma natureza. Portanto, são sensores que captam essas informações mediúnicas da mesma maneira, só que de uma maneira mais rústica, de uma maneira um pouco mais complicada, mas eles têm essa capacidade sensorial e transmitem isso através da sensibilidade de um gravador, né? Então, basicamente é isso, mas não é uma técnica que o espiritismo se utiliza e ainda não é uma técnica espírita. O médium ainda é o grande elemento de comunicação. Nós certamente vamos voltar a esse assunto, né? Melhor, porque de fato há muita coisa interessante a dizer por aí. Vamos falar isso mais adiante, com mais tempo. Tem muita gente pesquisando isso. Na próxima semana eu estarei de volta com a nossa agendinha. Deus quiser. Muito bem. E ele há de querer. Nós trouxemos agora para esse primeiro bloco do programa, né? Trouxemos a questão das perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. E hoje temos a alegria de receber pela internet, lá de Uberaba, o irmão nosso, Rafael Gomes, que coloca algumas questões interessantes aí para a gente apertar o Assaruí, né? Diz lá: acabo de ler em um jornal que a Bíblia condena o espiritismo. É verdade? Rafael, eu acho que essa aí deve ser a terceira ou quarta vez que nós respondemos a perguntas desse tipo. Mas, de qualquer maneira, é sempre oportuno dar uma explicação, porque o universo de ouvintes é muito grande e muitas vezes eles não ouvem o que foi dito para outros, não assistiram o programa. Muito bem, olha, a Bíblia não pode condenar o espiritismo, isso não é verdade, mesmo porque nos tempos bíblicos, né, ainda não era conhecido o espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec em 1857. É muito jovem, né? Aliás, nenhuma das religiões cristãs atuais existia naquela época. O que podemos informar a você é que os críticos da nossa doutrina, por não a conhecerem, falam de coisas que desconhecem, claro. O ponto bíblico, sempre citado nesse caso, encontra-se em Deuteronômio 18, versículo 10. Não se achará no meio de ti quem pratique a adivinhação, o sortilégio, a magia, agora eu ressalto aqui, o espiritismo, a evocação dos mortos, porque todo homem que fizer tais coisas constitui uma abominação para o Senhor. É evidente que em Deuteronômio 18, versículo 10, não consta a palavra espiritismo. Isso foi enxertado depois por pessoas interessadas em publicar edições espúrias da Bíblia com segundas intenções, né? Pelo que já expliquei, o Deuteronômio ele foi escrito por Moisés quando os hebreus voltavam do cativeiro do Egito há perto de 4.000 anos. E, como eu acabo e enfatizo, né, a palavra espiritismo não poderia ter sido escrita no texto original. É uma evidente farsa. O texto bíblico, nas versões sérias e aceitas, diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico e nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação do Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti.
Então isso está entre Deuteronômio 18, entre o versículo 9 e o 12. Como você pode ver, as versões honestas, como não poderia deixar de ser, não falam em espiritismo, mas sim nem quem consulte os mortos. Isso naquela época era realmente uma prática desastrosa, porque era feita visando ganhar dinheiro, envolvia fraude, misticismo e gerava muita confusão. A comunicação com os mortos sempre existiu e podemos encontrar inúmeros exemplos no Velho Testamento. Não foi introduzida pelo Espiritismo. Agora, com o Espiritismo, essa prática foi sistematizada, organizada, voltou-se para o bem, para ajudar o próximo, sem visão de ganhar dinheiro ou lucro fácil. Se isso não for observado, não se trata de espiritismo, e sim de malfeitos, de aproveitadores da boa-fé das pessoas. Quando Moisés proibiu, na sua época, a consulta aos mortos, ele procurava coibir o charlatanismo, proibição que, aliás, é válida até hoje. Diga-se em passagem, né, sabe, que essas coisas eram comuns entre os egípcios. Muito. E durante muito tempo os judeus ficaram escravizados. 400 anos? E absorveram essa cultura. 400 anos, quase a idade do Brasil. Né? Então, é muito tempo. Quando eles foram para a Terra Prometida, né, era imperioso que eles entrassem lá mais limpos, não com a adoção dessas práticas. Por isso, por Moisés fez, porque isso era uma bagunça. Né? O pessoal se aproveitava e tinha desvio de toda a ordem. Eles têm um sincretismo terrível, bezerro de ouro, aquelas coisas todas. Então, é muito justo e natural que eles dessem isso, mas isso não tem nada a ver com a doutrina espírita. Nada. Diz o nosso irmão lá de Uberaba que ainda é, lá em Uberaba, muito forte a presença do Chico Xavier. Tá certo, ainda tem no Brasil todo, mas em Uberaba, né? Porque ele não se manifesta, ele Chico, né? Para dar continuidade ao trabalho que sempre realizou de ajudar os outros. Olha, Rafael, nós queremos, antes de mais nada, agradecer pela sua audiência e a sua participação aí de Uberaba, via computador, sintonizado na nossa Rádio Rio de Janeiro. Agora, a espiritualidade ela tem seu planejamento feito dentro de razões que muito nos falta atingir. O nosso querido Chico, durante seu tempo encarnado, foi de uma extrema atuação consoladora junto aos sofredores. E nós queremos crer que após a sua volta à vida espiritual, muito há o que avaliar, planejar o futuro, investir em novas missões, e isso deve se encaixar em outros trabalhos missionários de outros espíritos trabalhadores. Dessa forma, só nos cabe aguardar os propósitos maiores que Jesus nos reserva. E certamente o nosso querido amigo há de se apresentar com novas proposições de caridade e amor. Lembre-se também que sempre, mesmo não sendo da nossa percepção, ele está continuamente olhando por nós e enviando o seu benfazejo amor para os nossos corações. Que bom. E finalmente, como nós estamos na quarta-feira de cinza, né? Joel falou isso aí no início. Ele pergunta: os senhores poderiam fazer algum comentário sobre o carnaval? Olha, o carnaval, vamos falar rapidamente, né, sobre a questão da origem dele, né? Ele vem dos tempos pagãos da Grécia, quando os governantes permitiam que o povo se reunisse para festejar as colheitas e também para um congressamento geral. Essa festa, ela atravessou séculos, foi adotada pelo cristianismo e nessa época já havia se espalhado por Roma e outras cidades do mundo conhecido. A principal característica de que essas festas se revestiu desde sempre foi a liberação dos costumes. Era como se fosse uma válvula de escape das pressões sociais que sempre existiram, né? No Brasil, a festa revestiu-se de características especiais, só aqui encontradas, mas, infelizmente, é uma oportunidade para que valores e costumes sejam distorcidos em nome de uma ilusória alegria que exalta a vaidade, a lascívia, a desordem, a quebra de valores morais, o crime, a embriaguez, enfim, uma dissolução de valores morais sob a desculpa de que tudo é permitido nesse período. É uma época de intensa atividade no mundo espiritual
dada a necessidade de múltiplos atendimentos aos irmãos encarnados e desencarnados que ficam perturbados, e por esse motivo, aqueles que já têm uma visão diferenciada do que é ser feliz também se empenham através das orações e recolhimentos, dando suporte ao trabalho da espiritualidade. Muito elucidativo para que você tenha uma ideia do ambiente espiritual no Rio de Janeiro, por exemplo, sugerimos a leitura do livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografia de Divaldo Franco e autoria espiritual de Manuel Filomeno de Miranda, e principalmente o capítulo 7, que o título é O Posto Central de Atendimento. Veja o que nos diz Manuel Filomeno de Miranda sobre o fim do Carnaval. A festa é vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes, e que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento, e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade. Isso está no livro Nas Fronteiras da Loucura, que foi agora recomendado. Agora vamos ver a opinião de Emmanuel, por exemplo. Nenhum espírito equilibrado em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer a apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Há, nesses momentos de indisciplina sentimental, o largo acesso das forças das trevas nos corações, e às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Vamos ver também a opinião de André Luiz. O André Luiz diz o seguinte: o espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do Carnaval, inclusive as que se destaquem pelo excesso de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Então, como a gente pode ver, você fez a pergunta, como é que a gente pode comentar o Carnaval? Então você vê, foram citados 2 orientadores espirituais de primeira grandeza, né? E os 2 condenando, né? Sem nenhuma ressalva, sem nenhum obstáculo, condenando o que se faz hoje em dia no Carnaval. E também pelos outros comentários, mostrando, por exemplo, nesse livro Nas Fronteiras da Loucura, o Manuel Filomeno de Miranda descreve uma força-tarefa comandada por Bezerra de Menezes aqui no Rio de Janeiro, que fica ali mais ou menos na altura do Campo de Santana, né, na Praça da República. Eles formam ali acampamentos onde é um tipo de pronto-socorro, onde o entra e sai de almas, de espíritos que se desviam, que se destroem, que se desencaminham nos desregramentos do Carnaval, são levados para que sejam ajudados num primeiro momento, porque desencarnaram sob o efeito da violência, do álcool, das drogas, dos acidentes, enfim, de todo aquele processo catalisador da destruição, né? Então, ele mostra isso com uma propriedade, com uma felicidade muito grande, e o trabalho insano que eles têm o tempo todo, ajudando, não só aos desencarnados pelos métodos violentos, pelas drogas, o que for, mas também os encarnados que ficam na angústia do processo, das consequências do desregramento carnavalesco, também são ajudados por eles. É um trabalho muito interessante, muito bonito, nós não nos damos conta disso, mas a espiritualidade fica toda ela concentrada e preparada para poder atender a essa falsa alegria, né? A esse falso conceito de que é preciso liberar. É verdade, a gente vê o papel da mídia, né? Estimulando essas coisas, né? A gente até viu agora recentemente, postando até o que vem agora com a Copa do Mundo, etc., essas camisetas, né? Com motivos sexuais, dizendo vá ao Brasil, né? Então, camisetas terrivelmente mostrando partes femininas, né? E convites para encontros sexuais. Tudo isso decorre dessa
essa leitura muito equivocada e que associa muito essas coisas a dinheiro, a ganhar dinheiro, não é? Quer dizer, isso vai criando todo, eu diria assim, uma sociedade que está muito marcada por verdadeiros vírus. São vírus de vibrações negativas que vão corroendo os valores mais nobres da sociedade humana. Tudo incentivado pela indústria. Então, eles ficam alegando coisas boas, sim, coisas maravilhosas. Esses artistas, artesãos, essas pessoas que fazem coisas lindas, né? Agora, isso justifica a degradação? Não pode. Nós podemos fazer esses carros maravilhosos sem a degradação. Só que provavelmente isso não vai atrair multidões que vêm aqui pressurando atrás de sexo, droga e etc, né? Por força da minha atividade na televisão, tive que dirigir muitas transmissões de carnaval e por trás tem um regente que é o ganhar dinheiro a qualquer preço, de qualquer maneira. É preciso ter claro isso. Vendendo bebida, vendendo droga, vendendo sexo, vendendo tudo. E quanto ao luxo das escolas, né, aqueles carros lindos, aquela beleza daquele espetáculo, nós não podemos nos esquecer que a bomba atômica também é produto da mais fina tecnologia. Exatamente. Enfim, a nós nos cabe um pensamento de caridade, né, de amor por todas as pessoas, para que em nome de Jesus, que é o grande bem da terra, esse manto de ternura, de verdadeira alegria, possa se colocar sobre todos os homens. Vamos então ao nosso intervalo. Daqui a pouco o nosso Geraldo estará aqui com a nossa internet do bem, né? E logo a seguir o nosso Neandertal estreando essa passagem da programação do nosso Instituto. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comodidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Meus amigos, a Internet do Bem reservou para hoje uma mensagem com a qual a autora contempla o leitor ou leitora com votos de tudo aquilo que poderá proporcionar condições para alcançar a verdadeira felicidade. A mensagem não contém nada de material. As virtudes, no dizer do Espírito de verdade, formam o tesouro que nos torna ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos os homens será talvez o mais resplandecente. Título da mensagem: De tudo um pouco. A autora assim se expressa: que você tenha de tudo um pouco. Sensibilidade, para não ficar indiferente diante das belezas da vida. Coragem, para colocar a timidez de lado e poder realizar o que tem vontade. Solidariedade, para não ficar neutro diante do sofrimento da humanidade. Bondade, para não desviar os olhos de quem lhe pede uma ajuda. Tranquilidade, para quando chegar ao fim do dia, poder deitar e dormir o sono dos anjos. Alegria, para que você possa distribuí-la com quantos estejam tristes, colocando um sorriso nos rostos amargurados. Humildade, para você reconhecer aquilo que você ainda não é. Simplicidade, para que você possa aceitar-se do jeito que é. Amor próprio, para você identificar as suas qualidades e gostar do que você vê por dentro. Fé, para guiar, sustentar e manter você de pé. Sinceridade, para você ser verdadeiro, gostar de você mesmo e viver melhor. Felicidade em abundância,
para você dividi-la com quem precisar. Amizade, para você descobrir que quem tem um amigo tem um tesouro. Esperança, para fazer você acreditar na vida e se sentir uma eterna criança. Sabedoria, para entender que só o bem existe e que o resto é ilusão. Desejos, para alimentar o seu corpo, dando prazer ao seu espírito. Sonhos, para poder todos os dias alimentar a sua alma. Amor, para você ter alguém para amar e sentir-se amado. Para você desejar tocar uma estrela, sorrir para a lua, sentir que a vida é bela andando pela rua. Para você descobrir que existe um sol dentro de você. Amor, para você se sentir feliz a cada amanhecer e saber que o amor é a razão maior para viver. Mas, se você não tiver ainda um amor, que nunca deixe morrer em você a determinação pela constante procura da sua alma gêmea. O companheiro ou companheira com quem você possa compartilhar a bênção de mais uma experiência no mundo dos homens. O desejo de encontrar esse amor. E, ao encontrá-lo, possam juntos aproveitar a experiência de uma vida a dois, para realizar todo o bem que esteja ao seu alcance, resistindo a todo o mal, plantando assim as sementes de uma vida melhor. Tenha de tudo um pouco e seja feliz. Meus amigos, aqui nos despedimos, agradecendo a sua gentil audiência, com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do ICEB, Neandertal Alves. Sábado, 8 de março, não haverá atividade no ICEB. Dia 15 de março, terceiro sábado de março, nossas atividades retornam normalmente. Na parte da manhã, Silvio Portugal, curso Doutrina Espírita, de 8h30 às 10 horas. Silvio Portugal, curso Mediunidade, de 10 horas às 12 horas. Altamiro Rocha, Esperanto Básico 1, de 9h30 às 11 horas. Esperanto Básico 2, de 11 horas ao meio-dia. Na atividade especial, o pensamento de Joana de Ângeles com Luzia Matias, tendo a coordenação do professor Jorge André dos Santos. Este horário será de 1h30 da tarde às 2h45. A nossa palestra aula inaugural às 14 horas, Dr. Jorge Pio, com o tema Saúde e Espiritualidade. A apresentação artística de Anatácha Mequena e Beto do Teclado. No destaque da nossa revista Cultura Espírita, vai para a coluna de Nádia do Couto Vale, Pelos Caminhos da Educação. A marca de Kardec no mundo, 31 de março de 1869. Marcou a desencarnação de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, o legado da doutrina espírita para a humanidade, o Consolador prometido. O portal do ICEB está sendo totalmente reformado, preparado para os novos desafios e com uma nova cara no Facebook. Tudo novo, atualizado periodicamente. Nova vida, novo portal, o nosso portal iceb.org.br, evoluindo sempre. www.iceb.org.br.
portaliseb.org.br. O Instituto de Cultura Espírita do Brasil está localizado na Rua Ibituruna 53, Abrigo Teresa de Jesus, Maracanã. E os nossos telefones 2224-1060 e 2224-0736. Este foi o noticiário do nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Assim, meus amigos, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecemos muito pela atenção de cada um. Desejamos que o Senhor Jesus esteja em seus lares, em seus corações, e que venha aí uma semana de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e de muito amor. Nosso Saruí, por favor, para as suas despedidas. Muita paz em nome de Jesus para todos. Joel? Muito obrigado, Jesus, pela companhia. Muito obrigado aos Espíritos de Luz que nos iluminaram. Muito obrigado aos companheiros que participaram desta jornada de amor. Obrigado a você que nos ouviu até agora. Fique em paz e até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.